conversar hoje, né? Qual é o impacto que tem? Quais são essas barreiras que a gente constrói por causa de uma educação sexual inadequada? Mas a minha proposta hoje aqui não é trazer nenhuma pesquisa, porque eu não tive tempo ainda de investigar isso, mas sim da gente hoje aqui fazer uma provocação, né? Para a gente olhar para esse papel da educação em sexualidade, que muitas vezes as pessoas deixam, né? Imagina, todo mundo se criou de qualquer jeito a gente vive a nossa vida sexual. Será? A gente tem aí toda uma série de comportamentos que a gente vê acontecer que mostram que não é bem por aí. A gente vê que a realidade é outra e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas a educação em sexualidade que eu quero falar daqui hoje, né, essa que está me chamando a atenção, que despertou essa minha curiosidade e me levou a esse desafio, é a educação em sexualidade que é feita no dia a dia, sem estar sistematizada. É a educação em sexualidade que a gente faz na troca dos nossos, quando a gente expressa os nossos valores, quando a gente expressa as nossas expectativas, quando a gente se relaciona com as pessoas e essas pessoas têm a gente como uma figura significativa. E, portanto, o que eu digo e o que eu faço e o que eu falo, eu vou interferir na sexualidade daquela pessoa, mais ou menos de acordo com o significado que eu tenho para a vida dela. E quando eu falo aqui das mães, dos pais, dos avós, da família, das pessoas que cuidam, do professor que está ali no seu dia a dia, eu não estou falando aqui do professor que foi capacitado, que faz parte de um programa, nem que está realizando uma educação em sexualidade sistematizada. Mas eu estou falando desse dia a dia. E nesse dia a dia, né, todas essas figuras, elas têm uma importância e um impacto na vida sexual da gente. E o que me preocupa é exatamente porque a grande maioria das pessoas, elas não têm um conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade. O que a gente vê são as pessoas fazendo a sua educação em sexualidade baseado na bagagem que elas puderam trazer na vida delas. E é com essa bagagem que mães, pais, professores, educadores de uma forma geral, muitas vezes se relaciona com a criança, se relaciona com o adolescente e não tem uma coisa que é importantíssimo, a consciência de que estão fazendo educação em sexualidade. Porque a fantasia das pessoas, né, o pensamento das pessoas se eu não faço parte de um programa, se eu não deliberei que eu estou fazendo educação em sexualidade, eu não estou fazendo. E não é bem assim. Então, a educação em sexualidade a gente faz mesmo quando a gente não tem consciência disso. E esse que é o grande perigo da história, porque a gente não tem consciência, continua fazendo educação em sexualidade, né? Eu costumo dizer que toda vez que eu vou falar, definir educação em sexualidade, eu lembro muito da história da minha mãe comigo quando eu fui casar. Então, quando eu fui casar, a minha grande preparação para o casamento que a minha mãe me deu foi: minha filha, você cuide muito bem das golas das camisas do seu marido, porque ele é um homem muito vaidoso. E aí eu conto, a minha mãe fez educação sexual? E as pessoas falam, não. Digo, fez. Ela me ensinou como era que eu, com o meu papel de mulher, frente ao marido que eu tinha. Era a educação sexual que eu queria? Talvez não. Era a educação sexual mais adequada? Talvez não. Mas ela fez educação em sexualidade. E é essa falta de consciência que as pessoas têm, né, que faz com que, muitas vezes, a gente não tenha percepção do impacto que aquilo que eu digo, que eu falo, que eu julgo, que eu crio de expectativa, vai trazer na vida do meu filho, vai trazer na vida da minha filha, e como isso vai se resolver ao longo da vida deles, até eles entrarem na sua vida adulta. E, portanto, né, a minha preocupação é como é que isso vai chegar nessa satisfação sexual. Porque assistindo a uma palestra da Esther Perel, ela disse o seguinte, que eu achei o máximo.
As preliminares, elas não começam 5 minutos antes do sexo. As preliminares começam na hora que terminou o gozo do sexo anterior. Ora, se a gente, para poder desejar e gostar de sexo, a gente precisa ter um pensamento positivo a respeito desse sexo. Então, o que vai acontecer? Como é que fica a educação sexual dessas pessoas para levá-la, de fato, a uma relação sexual que dê a ela uma satisfação sexual? E que satisfação sexual é essa que eu estou dizendo aqui? É aquela que gratifica a pessoa. É aquela que a pessoa sai dessa relação sexual e diz, caramba, nossa, valeu, sabe? Foi gostoso, foi muito bom, entendeu? Então, o que precisa acontecer? Isso eu não sei, depende de cada um. Cada um tem a sua subjetividade, cada um é que sabe o que é melhor para si e o que lhe gratifica. Mas o importante é que as pessoas se sintam gratificadas, porque a satisfação sexual é um elemento na nossa vida extremamente importante. É algo que faz parte da nossa qualidade de vida. E a satisfação ela não pode ser sublimada e nem colocada de lado, como ela vem sendo colocada ao longo do tempo. E quando eu comecei a prestar atenção nessas questões, eu fui vendo, caramba, como a gente muitas vezes esquece, né, dessa questão que é algo que muda a vida da gente, é algo que ela é fundamental na vida da gente, é a nossa satisfação sexual. Então, a gente precisa ter um olhar para a nossa satisfação sexual de um outro jeito. Eu vejo aí muitas vezes as pessoas falarem, né, não, para que não precisa, sexo é uma bobagem. Não, a gente não quer tanto apego, a gente não quer tanto gostar de alguém e alguém gostar de nós. A Helen Fisher prova lá nas pesquisas dela, né, que mostra que quando a gente atinge o orgasmo, quando a gente tem uma relação sexual gratificante, a gente consegue produzir aí uma série de hormônios que são hormônios ligados exatamente ao quê? Ao apego. E até ela fala, uma relação sexual casual, ela não é tão casual assim, ela não se torna tão casual assim. Quando acontece essa liberação de hormônios, o que vai acontecer é que aquele olhar que era para ser casual, deixa de ser casual, passa a ter um interesse maior, a desejar estar perto, a desejar mais, a desejar querer estar mais junto. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Satisfação sexual nos une, nos faz amar o outro. E, portanto, a gente tem que ter esse tipo de consciência de saber que educação sexual eu estou dando para desenvolver ou não essa satisfação sexual nas pessoas com quem eu estou me relacionando. Principalmente os filhos, porque o que a gente vai ver é que a gente tem aí, né, como vários fatores, obviamente, vão interferir nessa satisfação sexual. Não é só a educação, né? A gente sabe que tem questões demográficas, a gente sabe que tem aí questões fisiopatológicas que podem interferir, né? Como a diabetes, como doenças como hipertensão, falta de hormônios, enfim. Como também os aspectos psicoemocionais. A gente sabe que tem aí traumas, a gente sabe que tem uma série de outras questões. Mas eu queria hoje aqui, só por uma questão didática, fazer esse recorte da educação para a gente ter um olhar para a educação sexual com mais sensibilidade, né? com mais apego, porque a educação sexual ela é uma parte fundamental, é um dos pilares, né? Para a gente poder construir essa nossa sexualidade. E a gente vê que dentre os fatores, né, que nos levam à satisfação sexual, que eu andei elencando aqui, fui fazendo um brainstorm e elencando aqui, a gente vai ver que os fatores que facilitam a gente chegar a uma satisfação sexual é gostar de sexo, é ter uma memória positiva, né, do relacionamento sexual, ter desejo, sentir tesão, saber o que excita a gente, saber como você e o outro funcionam sexualmente, receber estímulos, né, do jeito que a gente gosta, como a gente gosta,
ter intimidade sexual com essa parceria que a gente tem, né? Ter criatividade e espontaneidade, né? Ou seja, repertório. Então, se você não tem repertório, eu comparo muito a sexualidade com a alimentação. Por exemplo, se você não tem repertório na cozinha, você vai fazer sempre a mesma coisa, você vai cozinhar sempre a mesma coisa. Mas se você tem repertório, se você, sabe, tem outras receitas, se você lê sobre nutrição, se você lê sobre culinária, se você cresce no seu desenvolvimento na cozinha e você, do nada, do todo dia, dos elementos que você tem no todo dia, você consegue transformar aquilo numa refeição maravilhosa, numa refeição que as pessoas se deliciam. A mesma coisa vai acontecer com a nossa sexualidade, não é? A comunicação com a parceria. Se eu não digo o que é que eu quero, o que é que eu gosto, aonde eu gosto, como eu gosto, o outro não sabe o meu mapa, não tem meu GPS, né? Então, eu é que tenho que traduzir o meu GPS para essa pessoa. E, portanto, a comunicação é fundamental. E uma outra coisa também, né, que a Esther Perel traz, que é a mente erótica, que na verdade ela traz de um outro autor, que agora não me recordo o nome, que é a questão de você desenvolver esse campo erótico, esse pensamento, não é? esse local que você tem lá no teu cérebro, que quando você embarca na sua atividade sexual, você se transporta para esse mundo, para poder você conseguir desenvolver a sua entrega. Então, esses são os facilitadores para a gente chegar numa relação sexual, né? Para a gente poder viver o nosso desejo, a nossa excitação, chegar lá no orgasmo, ter essa resolução e sair dali gratificada para uma próxima atividade sexual. Como é que a gente, trazendo, né, todas essa bagagem cheia de tabus, de preconceitos, de dificuldade, como é que a gente vai lidar com a sexualidade dos nossos filhos? E, obviamente, quanto melhor a gente lida com a nossa sexualidade, quanto mais gratificante é a minha vida sexual, o meu olhar para a sexualidade é um olhar positivo. E esse olhar positivo, ele faz com que eu lide com a sexualidade de um jeito melhor. Ela vai poder lidar com isso com muito mais tranquilidade e passar para o seu filho, para a sua filha e para o seu cotidiano, para as pessoas com quem ela está ali no seu entorno, uma relação muito mais tranquila, né, com relação à sexualidade. E a gente vê, né, que, por exemplo, a gente expressa isso desde quando a criança nem nasceu ainda. Quando a gente escolhe o nome do nosso filho, da nossa filha, a gente já cria aí, nesse nome, expectativas. Se é do sexo masculino, se é do sexo biológico feminino, se é do sexo biológico masculino, a gente escolhe nomes que já expressam nesse nome a expectativa que eu tenho em relação ao meu filho ou à minha filha. E essas expectativas vão nortear a minha educação, a educação que eu quero, inclusive sexual. Então, aquilo que os meus filhos correspondem em termos das minhas expectativas, eu bato palma, eu acho maravilhoso, conto para todo mundo. Aquilo que meu filho ou a minha filha faz, que não bate com as minhas expectativas, eu vou agindo de uma forma a limitar, a não querer que isso aconteça, a dizer que está errado, a dizer que não pode, enfim. Então, dependendo de como eu estou com a minha sexualidade e de como eu vejo a sexualidade, mais de como eu vejo a sexualidade, porque eu posso até nem estar bem com a minha sexualidade, porque não tive a oportunidade de poder viver bem a minha sexualidade. Mas eu posso ter aprendido e ter mudado um conceito e de ver a sexualidade de uma forma positiva. Gostaria até de ter, por exemplo, mas não tenho, mas não quero que isso aconteça com a minha filha, como eu vejo muito nas minhas mães, não é? Buscarem o papo firme como um instrumento para que aquilo que aconteceu com ela não aconteça com a filha dela ou com o filho dela. Então, a gente vê aí que até 3 anos de idade a gente já está mexendo, lidando com situações que a gente está ali impactando o tempo inteiro. Na hora que a gente tira a fralda da criança, que você tira a fralda da criança, que você vai tratar das secreções, o que é sexo, gente? Sexo é troca de secreções. Eu uma vez participei de um programa na época da Silvia Popovic,
daquele programa da Silvia Popovic lá na TV Bandeirantes, e eu lembro que tinha uma mulher que ela só fazia sexo de camisinha, mas não era por conta de prevenção, era porque ela tinha nojo do sêmen. Então veja, isso não foi quando ela se tornou adulta que ela passou a ter nojo, isso vem da educação em sexualidade que ela recebeu, da bagagem, né, que ela trouxe. Eu tive mães que, por não saber como é que se dá o desenvolvimento da sexualidade, quando a sua criança começa a andar e a imitar a mãe, imitar o pai, e botava o sapato da mãe, calçava o sapato da mãe, saía por ali. Essa mãe ficou desesperada, achando que o seu filho ia ser homossexual, porque ele estava caminhando com o sapato, então tomou atitudes drásticas com essa criança por ignorância. E é esse o cuidado que eu quero trazer aqui. A gente hoje não precisa mais ser ignorante com relação à sexualidade. A gente já teve uma época, porque a gente não tinha onde buscar esse tipo de informação. Mas hoje não é mais assim. A gente não precisa mais ser ignorante, a gente precisa olhar para a nossa satisfação e para a satisfação dos nossos filhos, né? A gente vê aí, quando chegam de 4 a 6 anos, que explode mesmo o comportamento sexual, a gente vê as atrocidades que são feitas por ignorância, porque as mães e os pais não sabem que aquilo é da natureza da criança. Pensa que é safadeza, que aquela criança vai ser uma depravada, e aí eles têm que conter. Eu atendi uma mãe essa semana, sua filhinha tinha 4 anos de idade, e ela pegou a menina embaixo do lençol, brincando com o priminho sem calcinha. Poxa, essa mãe ficou enlouquecida, sabe? E não é por maldade, não é porque ela é uma mãe ruim, não. É porque ela não sabe como lidar com a sexualidade. Porque a sexualidade ainda é muito desconhecida. Então, quando a gente vê, principalmente nessa faixa etária de 4 a 6 anos, é aí que todos esses comportamentos levam a gente à vergonha, ao medo, à culpa. Como diz a Esther Perel, ela fala assim, quando a criança tem uma mãe que diz, vai, né, pode ir, pode fazer, e essa criança, ela consegue desenvolver nela esse campo erótico, ela mais adiante, ela vai poder viver a vida sexual dela sem culpa, sem medo, sem se sentir tolhida, né, dessa sua vida. Agora, quando essa criança tem uma mãe que diz, não vai, ela tem uma figura que ela admira e diz, não vai, essa criança pode até ir, né? Vai até desenvolver, como muitas de nós desenvolvemos, mas com sentimento de culpa, com peso na consciência, trazendo o mundo nas costas, que não dá a ela a condição de se, de se descobrir e de viver a sua vida sexual de uma forma espontânea, criativa, como a satisfação sexual precisa que a gente tenha. Então, essa idade, principalmente de 4 a 6 anos, é uma idade, assim, que é crucial, né? E a outra idade que eu vejo crucial é quando eles entram na puberdade, que aí vem de fato o interesse sexual, né? Vem de fato o interesse sexual, porque agora os hormônios fazem ele olhar, não, por exemplo, quando ele tinha 4, 6 anos, que tudo é curiosidade. Agora não, quando ele chega na puberdade, a intenção é erótica. Quando ele chega na adolescência, agora ele quer viver essas sensações. E aí eles vão lidar, vão se masturbar, vão buscar parcerias. E o que vai acontecer? Se esses pais não souberam caminhar nem na infância, agora que de fato, né, os seus filhos cresceram e ele precisa lidar com a sexualidade dos seus filhos, muitas vezes aí vem o quê? A desqualificação. A desqualificação, o medo. Então, quando as crianças começam a entrar na puberdade, que tudo que está acontecendo no corpo dele, que ele está dando a maior importância desse mundo. No mundo só existe ele, porque está tudo focado nele, com todas essas alterações. E os pais lidam com isso, não, bobagem, deixa pra lá, isso não é nada. Como não é nada, né? Como que a sexualidade não é nada? Se ela é tudo nesse momento. Se as pesquisas mostram que 95% do tempo de um adolescente, ele está pensando em sexualidade, em alguma coisa ligada à sexualidade. Principalmente, né? Porque hoje a gente não tem só o mundo presencial.
Quando os meus filhos eram adolescentes ou quando eu era adolescente, meus pais só tinham que lidar com o mundo presencial, que já é muito, que a gente já não tem condições de estar presente o tempo inteiro. Agora, com a internet hoje, que é um mundo onde os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles são capazes hoje de viver nesse mundo como a gente está vivendo agora, nessa pandemia. A vida da gente se tornou esse mundo paralelo que é a internet. Os nossos filhos vivem também esse mundo. E nesse mundo eles têm uma autonomia muito grande. E se a gente não estiver junto e perto para orientá-los, para que eles possam ter em nós, pais, esse tipo de apoio, ele vai ser presa fácil nesse mundo onde ele está sozinho, sem ter se preparado para isso, né? Porque a gente viveu uma época que tudo era tolhido, mas a sociedade era limitada em relação ao comportamento sexual. Hoje não. Hoje a gente vive o que a gente quiser no nosso mundo, mas a gente continua sendo preparado para viver naquela sociedade que era limitada, que era tolhida. E isso faz o quê? Faz com que a gente traga para a nossa relação com os nossos filhos e as pessoas que a gente convive uma relação carregada de tabus e de mitos que só afasta a gente deles, em vez de nos aproximar e de fazer com que a gente consiga estabelecer um vínculo que seja positivo para que os nossos filhos, como nós mesmos, porque na hora que eu olho para a sexualidade, porque o grande problema da sexualidade dos nossos filhos é que eu sou obrigada a olhar para a minha sexualidade. Não, então, a gente não pode olhar para isso como uma coisa ruim, veja como uma coisa boa. Olhar para nossa sexualidade, para mim, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida em resolver não, porque foi o mundo que me levou para se tornar um educador em sexualidade, mas me tornar um educador em sexualidade, uma das melhores coisas foi exatamente eu poder conversar abertamente com os meus filhos e olhar para a minha sexualidade. Isso me libertou. Então, falar de sexualidade, entender a sexualidade da gente, liberta. E aí, o que acontece? Com toda esse histórico, né, que a gente vem trazendo ao longo da vida, quando a gente chega exatamente na adolescência, na vida adulta, que a gente vai estabelecer os nossos relacionamentos sexuais, propriamente ditos, né, aí, seja ele sozinho, acompanhado, seja como for, a gente então vai pôr em voga tudo isso que a gente carregou com a gente. E o que a gente vai ver é que as grandes barreiras que a gente traz dessa nossa educação em sexualidade, né, que faz com que a gente, por exemplo, no momento do desejo, a gente sofra interferência nesse desejo. Porque o conceito negativo que se traz do sexo vai impedir que eu goste de fazer sexo. Eu não gostando de fazer sexo, eu me travo. Eu me travando, né? Eu posso me travar porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque eu tenho nojo, porque eu tenho culpa, porque eu sou ignorante mesmo, eu não desenvolvi um conhecimento que pudesse me ajudar a vencer tudo isso. Eu não posso não ter sido preparada para lidar com um abuso sexual e ter sofrido um abuso sexual. E é o que eu costumo dizer, esse é o grande trunfo do abusador sexual, desse criminoso, é ele saber que em casa não se fala de sexualidade e que ele jamais será delatado, porque em casa esse assunto não vem à tona na maioria das famílias. E, portanto, ele age, até porque ele está ali no meio mesmo, né? Ele sabe com quem ele está falando, ele sabe o que está acontecendo. E tem uma questão também que outro dia, fazendo uma live com a Caroline Arcari, ela colocou e que eu achei bastante interessante, que é também como muitas vezes a gente sem querer também está criando um abusador sexual, porque o abusador sexual não é sempre um pedófilo, aliás, a minoria é de fato alguém que tem um problema e um transtorno psicológico, né, ou psiquiátrico. Na verdade, muitas vezes, esse abuso sexual, ele vem de uma educação sexual inadequada, dos modelos, das referências que a gente traz e carrega na nossa vida. Então, o cuidado da gente também não está criando dentro de casa um abusador, um criminoso, sem que a gente saiba, porque essa ignorância sobre a sexualidade
faz com que a gente também possa cometer esse tipo de coisa. Mas aí isso é papo para outra história, né? Voltando aqui, quando a gente chega na questão da excitação, quais são as barreiras que essa educação pode construir? É o desconhecimento do corpo, que vai impedir que a gente saiba o que é que a gente gosta, onde é que a gente quer que toque, né? É a dificuldade da comunicação. Ora, se eu não tenho esse diálogo, se eu não aprendi a falar sobre sexualidade, se a vida inteira a sexualidade foi vista para mim como algo negativo, algo ruim, algo que me desqualifica, algo que mexe com a minha dignidade, eu não consigo expressar. Então eu me tranco e eu não passo para o meu parceiro, para a minha parceira, para a minha parceria, né? O meu GPS e, portanto, ele também não me passa o GPS dele e a gente fica vivendo uma excitação meia boca ou às vezes nem acontece essa excitação e, portanto, eu não sei, né, o desejo do outro, o outro não sabe do meu desejo, né? Às vezes eu fico tão focada, aprendo que o que eu tenho é que satisfazer o outro na minha vida, né, pelos meus modelos femininos principalmente, aprendo que eu tenho que satisfazer é o outro, eu fico tão focada no prazer do outro que eu não olho para minhas sensações, né? Não sinto o que está acontecendo comigo. E o quanto isso também vai interferir, vai criar uma barreira para a minha satisfação sexual. E principalmente, né, aquela história de não conseguir, como ela não tem uma mente erótica, como ela não tem esse campo erótico, ela não consegue mergulhar lá, né, para poder ter essas sensações. E, obviamente, isso já vai se refletir no orgasmo, porque aí a dificuldade de entrega fica estabelecida, né? E essa pessoa não consegue, ela não tem confiança, ela aprende a vida inteira que ela não pode confiar nos homens, ela aprende a vida inteira que sexo é uma coisa ruim, ela aprende... Como é que ela se solta num ambiente desse? Eu tive um professor que uma vez foi um professor muito querido na minha vida, quando eu comecei a estudar sexualidade, é o professor Cornélio Rosenburg, lá da Faculdade de Saúde Pública, e eu tive o prazer de ter a atenção dele, ele estava se aposentando e a gente conversava muito. E ele dizia, Helena, a sexualidade para a mulher, a vida sexual para a mulher é igual à guerra para o homem. Ele aprende, é igual matar para o homem. Fazer sexo para a mulher é igual matar para o homem. Ela aprende a vida inteira que matar é errado, que matar não deve ser feito. E quando ele vai para a guerra, ou ele mata, ou ele morre. A mesma coisa aconteceu durante milhares e milhares de anos com a mulher, e ela ainda traz essa sua herança cultural e transfere isso até hoje ainda para a grande maioria das meninas, né? E obviamente isso vai chegar lá no orgasmo e, portanto, muitas vezes a gratificação advém do orgasmo. Pode ser que tenha pessoas que tenham gratificação sim, se sinta satisfeita sem orgasmo também, não é obrigatório chegar no orgasmo, mas a gente sabe que a energia liberada do orgasmo é algo deliciosamente fantástica para a gente sentir e revigorar as nossas forças e os nossos desejos para que isso volte a acontecer, né? E, portanto, a qualidade da vida sexual da gente, ela depende dessa satisfação sexual que a gente tem. Não só da vida sexual da gente, mas da vida, né, da gente como um todo. A satisfação sexual, ela vai interferir nisso daí. E para finalizar, né, dizer exatamente qual que é a minha fala para hoje. É provocar, né? Como eu falei, vamos olhar para essa educação sexual. Que educação sexual eu estou fazendo para mim mesma, porque a gente não para de ter a nossa educação em sexualidade, só quando a gente morre. Qual é a educação em sexualidade que eu estou buscando para mim mesma, para que eu chegue nessa minha satisfação sexual? Qual é a educação sexual, em sexualidade que eu estou fazendo para os meus filhos ou as pessoas que estão no meu entorno? Vamos olhar para a educação em sexualidade. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje, né, para que a gente tome consciência, faça essa educação sexual, sabendo o que é que a gente está fazendo e o que é que a gente espera dos nossos filhos ou das pessoas que estão no nosso entorno com quem a gente está lidando.